Oi gente, tudo bem? Aqui é a Fê e hoje eu vim conversar com vocês sobre os Top Masters livros de 2022, da minha lista pelo menos, né? Dos livros que eu li. Quais foram os meus livros favoritos da vida em 2022? Essa lista tem um total de 7 livros. Eu li aproximadamente 23, 24 livros esse ano. E você pensa, nossa, só 7 conquistaram meu coração. Não foi bem assim. Eu tive 7 livros, não favoritados, mas 7 livros em 5 estrelas. Porém, eu tive a grande maioria desses, do que restou, foi entre 4 e 4 estrelas e meio. Então, assim, graças ao bom Deus, tive livros muito bons esse ano. Tiveram alguns ali, mas a maioria foi ótimo, maravilhoso. Então bora pros melhores. Eu vou começar pelas minhas leituras físicas, porque aí eu consigo mostrar pra vocês. Depois eu falo sobre os e-books que eu li, que também foram 5 estrelas. O primeiro dessa lista é A Torre da Andorinha, sexto e penúltimo livro de The Witcher. Penúltimo, entre aspas, porque ainda tem mais um, que acho que é um prelúdio, não sei, alguma coisa do tipo. Mas sexto livro de The Witcher. E este livro aqui, eu achei ele genial. Em tantas partes, tantas e tantas e tantas partes, assim. Eu quase não queria saber do Geralt nesse livro, pra vocês terem uma noção. E olha que eu sou completamente apaixonada pelo Geralt. Mas eu quase não queria saber dele, porque a parte da Ciri era extremamente mais interessante, assim. A parte do Geralt também foi interessante, a gente continuou vendo ele em busca da Ciri e se metendo em alguns outros ali percalços durante a jornada, se metendo também em alguns assuntos que não era muito dele. Mas a parte da Ciri foi fenomenal, gente, fenomenal. Eu acho que para um quase encerramento de série, esse livro foi a perfeição divina. Eu fiquei completamente enlouquecida e não vejo a hora de 2023 encerrar essa série, que eu sei que eu vou sentir saudade, mas que é... Ai, perfeita, perfeita, perfeita. O segundo que eu vou falar, e vocês já devem estar cansados, carecas de saber, é Vermelho, Branco e Sangue Azul. Acho que todo mundo que tem um canal no YouTube, um BookTok, uma conta no Instagram já falou de Vermelho, Branco e Sangue Azul. Mas cá está ele na minha lista de favoritos de 2022, porque eu achei esse livro extremamente divertido, é romântico, é fofo, ai, eu não sei... É muito fofo, mas ao mesmo tempo é muito divertido. Eu tive excelentes momentos com esse livro, li muito rápido, é uma leitura extremamente rápida, né? Ele não é tão fininho assim, mas também não é tão grosso. Mas assim, leitura muito rápida. Pra quem não tem a menor ideia, o que eu duvido, mas pra quem não tem a menor ideia do que se trata Vermelho, Branco e Sangue Azul, ele vai contar a história do filho da presidente dos Estados Unidos que se apaixona pelo filho da princesa lá, do rei da Inglaterra. O neto da rainha. E, na verdade, ambos se apaixonam pelo outro, né? E aí eles têm que lidar com essa coisa de serem gays e estarem apaixonados e terem toda essa questão política envolvida. Principalmente porque o Henry, que é o neto da rainha, ele não quer ter nada a ver com a realeza, por ele não tinha nada a ver com isso, ele vivia a vidinha dele ali, quieto no canto dele. E já o Alex, ele é super envolvido com política, ele quer ser deputado, senador, enfim, eu não lembro exatamente o que ele quer ser da vida, mas ele quer entrar pra política, ele quer assumir, né, tomar os passos da mãe. Se eu não me engano, o pai deles também é político. Então ele tem muito dessa coisa na veia dele, e é isso que ele quer, e só que ele ainda não se assumiu. Na verdade, nenhum dos dois se assumiu, principalmente o Alex não se assumiu porque ele já tinha tido alguns relacionamentos, se eu não me engano, com homens, mas nada assim muito... ou não lembro agora. Eu acho que não. Eu acho que ele só teve relacionamentos mesmo com... Não, mentira. Teve sim, com um garoto. Mas ele, sabe aquela coisa de adolescente? E não, assim, ele não levou muito a sério
os sentimentos que ele sentia na época por esse garoto, então pra ele era nada a ver com nada. Só quando ele percebeu que ele estava realmente gostando do Harry, que ele foi entender o relacionamento passado que ele teve com esse outro garoto. Então, assim, o Harry já não. O Harry, ele já sempre teve isso né, entendeu isso dentro da cabeça dele. Porém, ele não pode se assumir porque, né, ele é um membro da realeza e lá a coisa é um pouquinho mais restrita, vamos dizer assim, né? E, enfim, então assim, eles vão ter que lidar com toda essa questão política, essa questão de você se assumir gay publicamente, sendo uma pessoa pública e estando no meio político. E tem toda essa questão também entre os dois países, porque acontecem algumas coisas que podem causar uma intriga ali entre Estados Unidos e Inglaterra, então cabe aos dois apaziguar toda essa situação e decidir o que vão fazer da vida deles a partir do momento em que eles descobrem que eles estão apaixonados um pelo outro. Divertido, leve, romântico, mas eu senti às vezes apesar de toda essa parte de comédia, eu acho que ele traz também um drama de leve, assim, mas traz um drama necessário para a temática. Então, muito bom, recomendo. Teve gente, eu sei que teve gente que gostou, mas não o suficiente, né? Mas pra mim esse livro tá no meu coração e eu não vejo a hora de ler mais livros da Casey McQuiston. O último livro físico que eu tenho pra falar pra vocês, eu acho que não vai ser surpresa, né? Porque há quanto tempo eu falo desta série nesse canal e em todos os outros ambientes tecnológicos em que eu posso falar sobre livros. Obviamente que eu ia trazer o Outlander, né? O Resgate do Mar é o terceiro livro dessa série. E pra mim ele foi tudo. Ele foi tudo, porque é onde a gente tem o reencontro da Claire e do Jamie. É onde a gente tem muitas coisas acontecendo. E assim, é só pegar os dois no colo e ficar ali venerando o romance desses dois. Assim, maravilhoso. A gente tem toda a questão do Jamie e o tempo que ele ficou preso e tudo que ele sofreu depois da Guerra de Culloden. A gente tem a Claire, né, voltando pro tempo dela e contando pro Frank e, enfim, tudo que aconteceu depois com os dois. A gente tem a filha da Claire e do Jamie nascendo e como que foi criar, né, a Brianna longe do Jamie. E é muito. O amor que eu tenho por esses dois não existe na Terra. Então, 5 estrelas, com certeza. Eu amo Outlander de paixão, mas esse aqui, comparando com o segundo, eu achei que ele foi mais dinâmico do que o segundo. Então, por isso que eu dei 5 estrelas pra ele e não pro segundo também. Porque eu acho que, por mim, eu favoritava tudo de Outlander. Mas esse eu achei que ele foi um pouco mais dinâmico que o segundo. Então, 5 estrelas, amor da minha vida. Agora vamos aos e-books. O primeiro e-book que eu vou falar com vocês é A Corrente. E eu li, ele é um suspense, que eu já estava há muito tempo querendo ler também, mas enfim, só consegui ler esse ano. Ele é um suspense, gente, aquele suspense de te deixar com os cabelos em pé. Porque você não consegue parar de pensar nessa história a partir do momento que você começa a ler essa história. Ele vai contar a história de uma mãe, eu não vou lembrar o nome dos personagens agora, mas ele vai contar a história de uma mãe que tá levando a filha pra escola. Na verdade, ela deixa a filha no ponto de ônibus e vai pra uma consulta médica, que ela fazia um tratamento de câncer. E tá indo nessa consulta porque os resultados dos últimos exames dela deram um pouco alterados. E aí ela tá indo nessa consulta pra ver o que vai fazer da vida dela. Deixa a filha no ponto de ônibus pra ir pra escola. No caminho pra consulta médica, ela recebe uma ligação
dizendo que a filha dela foi sequestrada e se ela quiser a filha dela de volta, e agora ela faz parte da corrente, piriri parará poruru, e se ela quiser a filha dela de volta, ela vai ter que fazer a mesma coisa, ela vai ter que sequestrar uma criança, avisar os pais, falar toda a questão da corrente, explicar todo o passo a passo e piriri parará poruru. Gente do céu, porque aí você entra nesse universo e você fica, meu Deus do céu, eu no lugar dessa mulher, o que eu faria? E claro, se ela não cumprir, se ela contar pra alguém, se ela chamar a polícia, a filha dela morre e ela morre também. E aí ela até pensa, né, cogita em falar pra polícia, contar pra alguém, só que toda vez que ela pensa que ela quase toma uma decisão parecida, sempre aparece alguém que já participou da corrente pra dar meio que um aviso assim pra ela, olha, cuidado, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí a gente vai percebendo que a corrente, ela vigia todos os seus participantes, vamos dizer assim, né? Então, todos os passos que a nossa protagonista dava, a corrente estava de olho. Então, realmente, qualquer coisa que ela fizesse, um telefonema, eles tinham conhecimento. Ela visitar alguém ou alguém visitar ela, eles tinham conhecimento. Então, assim, ela estava completamente cercada e sem saída. Ou ela sequestrava uma criança, ou a filha dela morria. E aí, gente, você fica, meu Deus, o que é a corrente? Por que isso acontece? Essa mulher vai realmente sequestrar? Ele é muito eletrizante do começo ao fim. Leiam A Corrente. O próximo que eu vou falar é o Antes da Forca. Ele é uma alta fantasia que vai contar a história de muitas pessoas. Mas assim, reinos brigando entre si, algumas criaturas mágicas, criaturas assim... pode-se dizer mágicas. Mas ele tem uma vibe meio Game of Thrones. E que eu amei, assim, é um livro muito bem escrito, muito bem estruturado. E se você gosta de guerra, se você gosta de fantasia, se você gosta de personagens extremamente bem escritos, muito bem detalhados, esse é o primeiro livro de uma trilogia que eu já finalizei, inclusive. E a trilogia inteira é perfeita, eu super recomendo essa trilogia pra vocês. Super recomendo Joe Abercrombie e não vejo a hora de ler mais livros desse homem, porque ele é maravilhoso. O penúltimo livro que eu vou falar é From Blood and Ash. Foi o primeiro livro de a minha meta de ler livros em inglês. E super funcionou porque ele é uma fantasia jovem adulto. Não, ele não é jovem adulto, ele é uma fantasia adulta porque tem umas cenas ali bem picantes, vamos dizer assim. Mas ele vai contar a história da Poppy, que vive basicamente trancafiada num castelo porque ela não tem direito a nada. Porque ela foi designada pelos deuses para ascender aos deuses e... enfim, muitas coisas. Mas ela se revoltando um pouco com isso, com essa falta de autonomia, ela não pode falar com ninguém, ninguém pode falar com ela vive cercada por guardas, ninguém pode ver ela anda sempre coberta da cabeça aos pés. E ela tem poderes que podem ajudar muitas pessoas, mas ela também não é permitido que ela use esses poderes. Então ela tá sempre muito frustrada e ela acaba fazendo algumas coisinhas ali escondida, ela acaba saindo do castelo, visitando alguns lugares. E a gente vai começar a entender que existe muita coisa por trás dessa ascensão, dessa escolha dos deuses. Gente, esta é uma fantasia que vai também te deixar completamente, assim, obcecada. Eu estou completamente obcecada por essa história. A gente tem também essa coisa de guerra, de disputa entre reinos. A gente vai começar a entender a importância da Poppy nessa disputa entre reinos, entre o reino de Atlântia e o reino de Solis. E eu acho que eu não tô conseguindo explicar essa história direito pra vocês, mas é porque eu sou completamente apaixonada por ela. E sempre que eu sou completamente apaixonada por alguma coisa, eu não consigo explicar ela direito, a não ser surtar. Então, assim, leiam From Blood and Ash. A versão em português é o de Sangue e Cinzas. E já tem, acho que até o terceiro livro. Ano que vem a Galera Record vai lançar o quarto livro, já está em pré-venda. E leiam, gente, só leiam. Se vocês gostam de fantasia, romance,
personagens incríveis. A Poppy é uma personagem muito, 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 muito boa e maravilhosa. Ai, deusa da minha vida. O último livro que eu tenho pra falar pra vocês é Reminders of Him, da Colleen Hoover. Foi o foi o primeiro livro que eu... Não sei. Enfim, foi um livro que eu li dela. Foi o primeiro livro que eu li dela depois da minha decisão de vou dar uma nova chance para Colleen Hoover. E eu me apaixonei. Porque essa história vai contar sobre uma moça que acabou de ser liberada da prisão e ela volta para a cidadezinha onde ela morava para tentar se reconectar, se encontrar com a filha dela que ela teve enquanto ela estava presa. Só que a filha tá morando com os avós por parte de pai, porque a mãe da nossa personagem principal não tá nem aí pra ela. E também porque eles realmente já queriam a guarda da criança. E o motivo dela ter sido presa é que ela foi acusada de assassinar o namorado, que no caso é o pai da criança. Na época ela não sabia que estava grávida, ela foi descobrir que estava grávida depois que ela já estava presa. E assim, gente, é um livro. Ai, que livro perfeito, 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 perfeito. Eu me conectei muito com os personagens. Você realmente se conecta muito com eles, se conecta com todos ali, porque ninguém tava errado naquela situação, sabe? Os avós da criança não queriam ver ela nem pintada de ouro, então tudo que eles podiam pra impedir esse reencontro entre mãe e filha, eles faziam. Mas era super compreensível, porque se eu estivesse no lugar deles, eu também provavelmente faria o mesmo. O lugar da personagem principal também foi super compreensível, porque ela, né, conforme a gente vai entendendo tudo que aconteceu no dia fatídico, né, em que o namorado morreu, você percebe que foi um erro, assim, foi um acidente e ela tava desesperada, e eu não vou dar muitos detalhes, mas... Ai... Leiam esse livro, assim, quem já conhece Colleen Hoover sabe que ela sempre vai pegar em pontos muito delicados e vai fazer a gente se conectar muito com os personagens. E eu amei esse livro, amei, amei, amei. Foi aí que virou completamente a minha chavinha pra Colleen Hoover, porque eu fiquei completamente apaixonada por essa mulher neste livro e agora eu quero ler qualquer coisa que ela escreve. Então é isso, gente. Esses foram os meus melhores do ano, os meus favoritos. E me contem aqui embaixo o que vocês acharam dos meus favoritos, quais foram os favoritos de vocês. E eu espero que em 2023 essa lista só aumente e que a gente tenha um ótimo ano de leituras. Muito, muito, muito obrigada pela presença de vocês. Não se esqueçam de deixar um like se você ainda não deixou, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e me acompanhar nas redes sociais, no Instagram, que é @além das palavras escritas. No Twitter eu quase não uso, mas também tô por lá. E aqui no canal, tá bom? Um beijo e até a próxima. Até mais!